Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica tem aplicação na construção de máquinas e utilização na indústria, pois trata diretamente do rendimento das máquinas térmicas. Os enunciados de Clausius e Kelvin Planck ilustram a segunda lei da termodinâmica. Vamos ao enunciado de Clausius. Esse é o enunciado do físico e matemático alemão Clausius, considerado um dos fundadores centrais da ciência da termodinâmica. O calor não pode fluir de forma espontânea, de um corpo de temperatura mais baixa para um corpo de temperatura mais alta, tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, e que para o fluxo seja inverso é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre o sistema. Enunciado de Kelvin Planck. Esse é o enunciado do físico e matemático britânico, o Lord Kelvin, com o físico alemão Planck. É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Este enunciado implica que é impossível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%, ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Funcionamento da máquina térmica para entender a segunda lei da termodinâmica. Uma máquina precisa de no mínimo dois reservatórios térmicos com temperaturas diferentes para funcionar em ciclos. O que possui temperatura mais alta será da fonte quente e o que possui temperatura mais baixa da fonte fria. O gás vai absorver calor da fonte quente, liberando uma parte desse calor para a fonte fria. Na figura a seguir, na caldeira, o vapor d'água absorve o calor da fonte quente, impulsionando o pistão, realizando o trabalho e fazendo a roda girar. A energia que o pistão não utiliza irá para o condensador, que é a fonte fria, fazendo com que agora a água retorne à caldeira, reiniciando todo o processo. Diagrama de fluxo do funcionamento da máquina térmica. O funcionamento da máquina térmica costuma ser representado também por um esquema gráfico chamado de diagrama de fluxo. Esse diagrama de fluxo procura tornar evidente que a máquina térmica só transforma em trabalho parte do calor que recebe da fonte quente. A outra parte é dissipada ou cedida para a fonte fria. Portanto, não é transformada em trabalho. Por isso, o rendimento de qualquer máquina térmica é sempre inferior a 100%. Essa é a expressão matemática que define o rendimento da máquina térmica. O percentual do rendimento da máquina térmica, representado pela letra eta, letra grega eta, vai ser igual a 1 menos a fração do módulo calor cedido em joule pelo calor recebido em joule vezes 100. Essa expressão matemática também mostra que o rendimento de qualquer máquina térmica é sempre menor que 1 ou 100%, pois ela só atingiria esse valor se o calor cedido fosse igual a zero. Isso não é possível. Essa figura representa o diagrama de fluxo de uma máquina térmica proibida, onde não temos aí a ligação com a fonte fria. Okay? A máquina não cede calor, ela só recebe. Vamos falar agora do funcionamento do refrigerador. Na máquina a vapor, a água é o agente. No refrigerador, o agente é um líquido refrigerante, que deve ter alto calor latente de vaporização. O refrigerador com um ar-condicionado ou uma geladeira, o refrigerador como um ar-condicionado ou uma geladeira, retira o calor de um reservatório térmico frio e transfere para o mais quente. O ar-condicionado, por exemplo, retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo. Em geral, o ar-condicionado do carro tem como principais elementos o compressor, as mangueiras, os conectores, os tubos por onde circula o gás. O princípio de funcionamento do ar-condicionado nada mais é do que a troca de temperatura do ambiente interno do carro pelo externo, através da passagem do ar pela serpentina do radiador
frio que por contato sofre queda de temperatura, diminuindo a umidade relativa do ar. A refrigeração é possível graças às mudanças do estado do refrigerante em estado líquido em alta pressão ou em estado gasoso em baixa pressão. Ao mudar do estado líquido para o gasoso, processo chamado de evaporação, o refrigerante absorve o calor do ar dentro do habitáculo, superaquecendo o fluido. De modo inverso, ao passar do estado gasoso para o líquido, o refrigerante perde calor na parte externa do veículo, processo chamado de condensação, no qual o gás refrigerante recebe superesfriamento, ou seja, perde o calor absorvido no radiador frio ou evaporador. Vamos ao exercício resolvido. Vamos resolver alguns exercícios, né? Uma máquina térmica recebe 5.000 joules de calor da fonte quente e recebe 4.000 joules para a fonte fria e cede 4.000 joules para a fonte fria a cada ciclo. Então ele recebe 5.000 e cede 4.000. Vamos calcular o seu rendimento. Então nós temos a fórmula, né, para o cálculo do rendimento, substituindo os valores do calor cedido pelo calor recebido, né? O calor módulo de 4.000 é 4.000, então 4.000 dividido por 5.000 é 0,8, 1 menos 0,8, 0,2 vezes 100, 20%. Agora vamos ao segundo exercício. Uma máquina térmica recebe 5.000 joules de calor e seu rendimento é de 40%. Calcule o calor cedido para a fonte fria. Vamos calcular Q2. O rendimento é 40% e o calor recebido é 5.000 joules. Então nós temos aí, vamos passar o 100 dividindo, né? 40 dividido por 100 é 0,4. Ok, 0,4 menos 1 é igual a 0,6. Ficou menos 0,6 igual a menos o módulo de Q2 sobre 5.000, né? Então multiplicando por menos 1, os dois membros positivos, passando 5.000 joules multiplicando, nós temos que o módulo de Q2 é igual a 3.000, então Q2 é igual a mais ou menos 3.000 joules. Vamos ao terceiro exercício. Uma máquina térmica cede 3.000 joules de calor e seu rendimento é de 40%. Vamos calcular o valor recebido da fonte quente. Então agora eu quero Q1, okay? Substituindo os valores, okay? Vamos passar aí o 100 dividindo, depois passando 1 subtraindo. Nós temos que menos 0,6 é igual a menos 3.000 joules sobre Q1, multiplicando por menos 1 os dois membros. Eu tenho que 0,6 é igual a 3.000 joules por Q1, passando Q1 multiplicando e o 0,6 dividindo, eu tenho que Q1 é igual a 5.000 joules. Vamos falar da máquina de Carnot. Se o rendimento da máquina térmica é sempre limitado, menor que 1, deve haver um rendimento máximo a ser atingido. Essa foi a hipótese do físico, engenheiro francês Carnot. Ele demonstrou, teoricamente, que existe uma sequência específica de transformação em que a máquina térmica obtém o máximo rendimento. Esse ciclo passou a ser chamado de ciclo de Carnot. E a máquina que desenvolve o trabalho, segundo ele, é ideal, também chamada de máquina de Carnot. O ciclo de Carnot, independentemente da substância utilizada, é composto de 4 processos descritos no gráfico da pressão pelo volume. Então nós temos aí, do ponto 1 para o ponto 2, nós temos a expansão isotérmica dos gases, né? Do 2 para o 3, a expansão adiabática, do ponto 3 para o ponto 4, a compressão isotérmica, do ponto 4 para o ponto 1, a compressão adiabática. Então vamos ver. Então na etapa 1, do ponto 1 para o ponto 2, ocorre uma expansão isotérmica, processo em que a temperatura se mantém constante, reversível, em que o gás ou o sistema realiza trabalho e adquire uma quantidade de calor da fonte quente. Na etapa 2, ou seja, do ponto 2 para o ponto 3, ocorre uma expansão adiabática, processo em que há trocas de calor com o meio externo, reversível, em que não acontece troca de calor com as fontes térmicas, mas o gás realiza trabalho e há diminuição da sua energia interna, ocasionando a diminuição da temperatura. Na etapa 3, do ponto 3 para o ponto 4, ocorre uma compressão isotérmica reversível, em que o gás
recebe trabalho e cede uma quantidade de calor à fonte fria. Na etapa 4, do ponto 4 para o ponto 1, do ponto 4 para o ponto 1, ocorre uma compressão adiabática reversível em que não acontece troca de calor com as fontes térmicas e o gás é aquecido até atingir a temperatura da fonte quente e assim ser colocado em contato com ela, finalizando o ciclo. Rendimento da máquina térmica. Assim, com base na análise matemática desse ciclo, ele concluiu que o rendimento de uma máquina térmica ideal funcionando entre duas fontes, uma quente a temperatura T1 e outra fria a temperatura T2, né? Então nós temos aí a expressão matemática que define o rendimento máximo de uma máquina térmica a ser atingido. Tá aí. O percentual do rendimento máximo da máquina térmica vai ser igual à temperatura da fonte fria em Kelvin, 1 menos a fração, né, temperatura da fonte fria em Kelvin sobre a temperatura da fonte quente em Kelvin vezes 100. Ok? Bom, vamos aos exercícios. Primeiro, uma máquina a vapor opera entre um reservatório individual a 100 graus Celsius e um reservatório frio. Uma máquina a vapor opera em um reservatório individualmente a 100 graus Celsius e um reservatório frio a 0 graus Celsius. Qual é o rendimento máximo possível dessa máquina? Lembrando que a temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Então, usando a fórmula, né? Lembrando que 100 graus Celsius é a mesma coisa que 373,15 Kelvin e 0 graus Celsius é 273,15 Kelvin. Resolvendo essa equação, nós temos aí aproximadamente 26,80%. Vamos ao segundo exercício. Uma máquina a vapor opera em um reservatório individualmente uma determinada temperatura T1 a uma determinada temperatura T1, ok? A uma determinada temperatura T1. Não sei quem é essa temperatura. E um reservatório frio a 200 kelvins com rendimento máximo de 25%, calcule T1. Então, vamos usar a fórmula, ok? Só que agora eu quero T1, vamos substituir os valores e resolver a equação. Resolvendo a equação, nós achamos aí o valor da temperatura T1, que vai ser aproximadamente 266,67 kelvins, que é a temperatura T1. Essa é a temperatura T1. Obrigado.